Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, é momento agora, Pai, de nós escutarmos Tua palavra, Senhor. Que ela venha, meu Deus, como um aroma suave, penetrar nos nossos ouvidos e fazer morada no nosso coração. Por isso eu te peço em nome de Jesus, usa, meu Deus, a vida do pastor Cristo agora, Pai. Que não seja ele, mas seja o Senhor falando conosco, Pai. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Glórias a Jesus. Amém. Quantos estão preparados aí nessa noite? Antes da gente estar compartilhando a palavra, eu estou vendo que nessa noite tem muitos visitantes aqui, né? E como é que a igreja fala para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Amém? Fiquem à vontade, né? Esse lugar aqui. Eu não sei, alguém usou essa expressão essa semana, a tua igreja. Essa igreja não é minha. A igreja é do Senhor, né? A igreja do Senhor, esse templo do Senhor. Acho que a pessoa falou a minha casa. É a minha casa. É hoje à tarde lá em casa. Então também não é a minha casa. Estava com muita visitante lá em casa hoje, né? A gente estava comemorando o aniversário do meu sogro. Estava completando acho que 74 anos. E aí minha casa estava cheia hoje o dia todo. E alguém disse, obrigado por ceder a tua casa. Eu disse, não, a casa não é minha. Tudo que eu tenho é do Senhor. A minha casa é do Senhor, o meu carro é do Senhor. Meus filhos são uma herança do Senhor. Minha esposa é do Senhor também. Então tudo que temos, tudo que somos pertence ao Senhor. Nós somos apenas mordomos daquilo que pertence a Ele, né? Por isso que, aproveitando um pouquinho o embalo aqui do meu pai, nunca deveria ser um peso, né? Ofertar, dizimar, semear, porque na verdade tudo é dele. Nós não somos donos de nada. Nós só administramos aquilo que é dele. E ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele pede que a gente entregue uma parte daquilo que ele, do todo que ele confia em nossas mãos. Para quê? Para que ele nos abençoe, né? E ele ainda diz em Malaquias, né? Faça prova de mim. Deus é tão, como diz o gaúcho, tão macho, tchê, que ele ainda bate no peito e diz, faça prova. Entrega o teu dízimo e depois faz prova, quero ver. Quero ver se o teu macho mesmo vem aqui embaixo. Né? Deus é um baita de um velho, como diz o gaúcho, né? Um baita de um velho. E te mete com ele. Amém, queridos? Então, tudo é dele. Amados, hoje, uma noite muito especial, né? Deus colocou no coração da pastora Patrícia algo diferente. Para quem ainda não sabe, né? A ceia, nas épocas bíblicas, elas eram realmente um jantar. Era uma ceia. Tinha tudo que é tipo de comida. E ali celebravam a morte e ressurreição de Jesus com o pão e com o suco da vida, como a gente sempre costuma fazer. Mas geralmente nos cultos a gente só tem o pão e o suco, né? O vinho, né, representado, que representa o corpo e o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Mas hoje, de maneira inédita, né, a gente vai ter uma ceia, né, e completa hoje. E só que vai ser com o cardápio à moda da casa, né? Vai ser uma galinhada, né? Mas antes da sobremesa, a gente vem o prato principal. E o prato principal ele é espiritual, amém? Jesus Cristo disse, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O reino de Deus não é justiça, não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então primeiro a gente vai para a comida espiritual e depois, aqueles que ficarem, né, até o final, e todos vão ficar com certeza, a gente vai ter um verdadeiro banquete aqui nessa noite. Amém? Mas sem mais demoras, então, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Vou copiar a pastora Alice, só que eu vou um pouquinho mais na frente do que ela, porque o pastor vai na frente. Gênesis capítulo de número 9, versículo de número 20. Gênesis capítulo 9, versículo de número 20. A gente vai ler até o 27. Posso ler aí? Quem não tem Bíblia pode acompanhar na tela. Aqui.
Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube que Cão, seu filho mais jovem, havia feito. 25. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá uma mensagem para compartilhar. E mais uma vez eu te peço, Pai, que teu Espírito Santo comunique conosco aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu queria nessa noite usar um pouquinho do tempo para falar com você sobre um tema muito conhecido e muito pontual, que jamais vai sair de moda, e talvez eu diria que um dos temas mais importantes da Bíblia Sagrada, que é o poder das palavras. Diga assim comigo: há poder nas minhas palavras. Algo que todo cristão precisa saber, amados, que assim como as palavras de Deus, elas jamais voltam vazias. A Bíblia diz que a palavra de Deus jamais volta vazia, antes ela produz um efeito. Da mesma forma, tudo aquilo que sai da nossa boca vai produzir um efeito, seja bom, seja ruim. E nós não podemos usar a nossa boca para produzir uma colheita ruim. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. E eu pergunto, que tipo de fonte? Eu ministrava aqui na hora do louvor, né? Que Jesus Cristo disse que do nosso interior fluiriam rios de água viva, que faria de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. E eu pergunto, que tipo de fonte eu sou? Eu sou uma fonte doce ou eu sou uma fonte amarga? Se as pessoas pudessem beber ou comer do fruto das minhas palavras, elas seriam alimentadas ou elas seriam envenenadas? O texto que eu acabei de ler, amados, é um texto que traz profundas lições de vida. E oxalá que nessa noite você grave o que vai ser ministrado aqui. Que o Espírito Santo fixe essa mensagem na tua memória para você nunca mais esquecer. Porque nessa noite aqui a gente vai descobrir um dos grandes problemas da igreja em toda a história da igreja. A igreja de Jesus hoje, ela poderia ser uma igreja muito mais pujante, relevante. A igreja de Jesus hoje, ela poderia ser realmente como as estrelas do céu e a areia do mar, no sentido de que nós já poderíamos ser maioria hoje no Brasil, como cristãos. Mas infelizmente ainda existe um número enorme de pessoas que não se converteram, e existe um número enorme de pessoas que estão desviadas, que não querem nem saber de botar o pé dentro de uma igreja. Por quê? Por que tem pessoas que não querem botar nem o pé dentro da igreja? Eu garanto para você que o percentual esmagador da resposta dessa pergunta é por causa do mau testemunho daqueles que aqui dentro estão. É por causa da falta de conversão daqueles que aqui dentro estão. Muitos que estão dentro da igreja
igreja, que frequentam a igreja, que vão ao culto, que vão à célula, ainda não se converteram. Jesus Cristo, certa feita, ele conversa com um líder religioso, conhecia de Bíblia, ensinava a Bíblia, sabia da Bíblia. No entanto, Jesus disse a Nicodemos: tem uma coisa para te dizer. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aí ele ficou de cara: mas como assim? Eu sou um doutor da lei, eu conheço a palavra, eu ensino ela. Como assim que tu vem dizer para mim que eu tenho que nascer de novo? Pois é. Porventura poderia voltar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Aí Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu não estou... Meu Deus. O Senhor só não vai fazer igual naquele livro do Tom Kinney, né? E quando ele leu na igreja, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter os seus maus caminhos. Quem já leu o livro sabe que quando ele leu esse versículo, veio um poder do céu, um púlpito da igreja rachou de um lado no outro. E todas as pessoas caíram em choro e lágrimas no culto. Isso aconteceu. Que Deus não faça isso aqui hoje. Mas já deu um barulho aqui, né? Onde é que a gente estava mesmo? Nicodemos. Tem gente ligada. Se eu perguntar, permanece, né? Se ela esquecer, ela vai, olha no papel que ela está sempre anotando, né? Então, amados, se um líder religioso, conhecedor da palavra, precisou nascer de novo, não fique surpreso se alguém dizer para você que nós precisamos nascer de novo. Porque andar com uma Bíblia debaixo do braço, usar uma roupa diferente, ou um cabelo diferente, não faz de você um crente. Eu pregava ontem à noite lá em Tijucas: crente até o diabo é e estremece. O verdadeiro cristão é alguém que nasceu de novo. E eu não tenho medo de dizer que certamente um grande percentual da igreja de Jesus na terra precisa nascer de novo. Por causa do nosso mau testemunho como igreja, ou por causa da falta do testemunho, muitas pessoas não querem mais saber de igreja. E um dos grandes problemas da igreja se chama língua. A má utilização da nossa boca. A palavra de Deus diz que Deus enviou um dilúvio sobre a terra. Após ele ter escolhido uma família, a família de Noé, para construir uma arca, separar um animal de cada espécie, porque Deus enviaria uma chuva que destruiria todo o planeta. E conforme Deus falou, assim aconteceu. Noé entrou na arca com sua família, com um animal de cada espécie, e a Bíblia diz que Deus então enviou a chuva. O próprio Deus fechou a porta da arca. E Deus enviou a chuva, e choveu, e choveu, e choveu, e choveu. E a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 7:24 que prevaleceram as águas sobre a terra 120 dias. Durante 120 dias, imagina uma enchente de 120 dias. Meu pai que está aqui, minha mãe, já passaram por algumas enchentes. Muita gente que está aqui já passou por algumas enchentes. Agora imagine uma enchente onde durante 120 dias as águas prevaleceram. Não sobrou nada. Deus destruiu tudo que havia sobre a terra. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus havia se entristecido de ter feito o homem. Tem algumas Bíblias que diz que, conforme a versão, que Deus havia se arrependido. Mas eu fui estudar no original em hebraico e eu descobri que a palavra arrependido não é a melhor tradução. Por quê? Porque não tem lógica Deus se arrepender de alguma coisa. Deus nunca erra. Então a tradução correta é entristecido. Deus se entristeceu de fazer o ser humano. Por quê? Porque o ser humano, irmãos, é mau. A nossa natureza é má. Por isso eu pregava outro dia lá em Tijucas que nós não acreditamos
nesse negócio de batizar um bebê por causa do pecado original. Por quê? Porque Jesus disse que dos pequeninos é o reino dos céus. Uma criança, ela nasce com a semente do pecado? Nasce. Mas é diferente do adulto que peca conscientemente, a criança nem sabe o que está fazendo. Criança é igual papagaio, irmãos. O filho só faz o que vê o pai fazendo. Então o bebê de colo começa a gritar perto dele, para ver se daqui a pouco ele não está gritando também. Começa a falar alto perto dele, para ver se daqui a pouco ele não está falando alto, né? Então Deus não faz isso com o bebê. Então, amados, Deus enviou a chuva, as chuvas prevaleceram, até o dia que, tudo isso porque Deus havia se entristecido em ter feito o ser humano. O pecado tinha tomado conta. O ser humano estava aprontando todas. E Deus então decidiu recomeçar, tudo do zero. Deus passou a régua, né? Fez uma limpa, limpou tudo, e agora vai começar tudo do zero com a família de Noé. Só que tem um detalhe. Durante aqueles 120 dias, você fica imaginando, pode parecer para muitos aqui um privilégio, né? Poxa, imagine se você fosse a família de Noé, né? Imagina se Deus escolhesse a sua família para recomeçar o planeta Terra do zero. Tem gente aqui que diz assim: glória a Deus, aleluia, Senhor, obrigado porque eu fui escolhido. Morra tudo aí mesmo, pode morrer. Mata tudo, Jeová. Eita glória, né? Tem gente que diz assim: é isso aí, mata mesmo. Pode acabar com essa raça aí de pecador. Obrigado, Senhor, porque eu fui o escolhido. O Senhor que me escolheu, aleluia. Sou escolhido do Jeová. O resto pode matar. Tem gente que ia pensar assim, né? Mas eu, Cristian Zunino, pastor Cristian, eu quero crer que Noé, assim como eu, era uma pessoa que tinha sentimentos. E porque ele tinha sentimentos, ele tinha emoções. E porque ele tinha emoções, eu fico imaginando você ficar trancado dentro de uma caixa de madeira, que a arca nada mais era do que uma caixa de madeira gigante, flutuante. Imagina você ficar 120 dias trancado dentro de uma caixa de madeira, flutuando nas águas, e você saber que do lado de fora todo mundo está morrendo. Do lado de fora, teus tios estão morrendo, tuas tias estão morrendo, teus sobrinhos estão morrendo, teus primos estão morrendo. De repente os teus avós estão morrendo, teus amigos de infância estão morrendo, teus colegas de trabalho estão morrendo. E você dentro daquela arca não poder fazer absolutamente nada, porque Deus mesmo fechou a porta da arca. E Deus executou aquilo que Ele falou que faria. Você consegue imaginar? Alguém aqui consegue imaginar? Essa semana eu estava ouvindo um pastor, ele estava comentando sobre esse massacre de cristãos que está acontecendo lá na Nigéria. Muitos de nós, né, vamos falar a verdade, estou nem aí, né? O que eu tenho com isso, né? Milhares de cristãos morrendo lá na Nigéria. Estou aqui em Canelinha, Santa Catarina, Brasil. Estão morrendo lá, estão matando um monte, né? Mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Que aqueles irmãozinhos lá também fazem parte da minha família. Nós somos uma única família aqui na Terra. Quem sabia disso? Então aqueles irmãozinhos lá são minha família. Então nós deveríamos estar fazendo culto de oração, de jejum, de clamor, pedir: Senhor, tem misericórdia e poupa os nossos irmãos nigerianos, que está morrendo muita gente. Quem aqui sabia disso? Bem pouca gente sabia. Então, amados, agora imagina, a gente está falando de um país, a gente está falando da Nigéria, que algumas pessoas estão morrendo. Agora imagina, você está dentro de uma arca e todos que estão do lado de fora estão morrendo. Eu imagino, irmãos, que o coração de Noé se transformou num turbilhão de emoções.
naquela época não existia remédio faixa preta. Não existia, como é que chama? Quetiapina? Como é que é aquele outro lá que é muito vendido no posto de saúde? Rivotril, esse aí é forte, hein, irmão? Rivotril, esse aí é faixa preta, eu já ouvi falar. Né? Tem fluoxetina, já ouvi falar desse aí, fluoxetina. Né? Muito vendido no posto de saúde, vendido não, né? Distribuído gratuitamente. Né? Então naquela época não tinha fluoxetina, quetiapina, rivotril, não tinha nada disso. Eles estavam trancados dentro de uma arca. E Noé deve ter ficado numa deprê. Eu, pastor Cristian, porque eu perdi o meu melhor amigo há quase 3 anos atrás. Eu fiquei depressivo. Só que eu decidi que eu não ia tomar remédio. Acho que eu errei. Se eu tivesse tomado, talvez não tinha sofrido tanto. Mas eu disse para mim mesmo, não vou botar remédio na minha boca. Mas eu fiquei depressivo. Fiquei. E fiquei mesmo. Claro que não foi só isso que aconteceu na minha vida, né? O pastor está sempre enfrentando prova, né? A gente é igual aquela música do Lázaro, né? Estou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Então a gente está sempre passando por uma prova, né? Para ajudar você a passar a sua. Por isso que o pastor passa pela prova. Mas eu fiquei depressivo. Agora imagina se tivesse perdido todos os meus tios, todas as minhas tias, meus primos, meu sobrinho, colega de trabalho, amigo, ou seja, todo mundo. Meu Deus, eu acho que eu, no lugar de Noé, eu ia entrar em parafuso. Eu acho que eu ia meio que surtar. E provavelmente foi isso que aconteceu com Noé. A Bíblia diz que quando as águas do dilúvio baixaram, coloca aí, Gênesis 9, 24, Lucas. Gênesis 9, 20. 9, 20. Então, quando as águas do dilúvio baixaram, Noé, como é que chama? Aterrizou, não, né? Ele parou na terra, e ele deixou a terra secar, e a primeira coisa que Noé fez foi plantar uma vinha. Ele plantou ele devia ter umas mudas, né, pai? De uva, lá dentro da arca, né? Devia ter umas mudinhas, etc. Ele levou as mudinhas junto, né? A Bíblia não fala, mas eu acho que ele tinha muda. E assim que a água baixou, ele foi lá e plantou uma vinha. Só que, quando a vinha deu fruto, versículo 21, ele bebeu do vinho que havia feito e tomou o porre. Noé, a primeira coisa que ele faz pós-dilúvio, ele planta uma vinha, espera dar fruto. Quando dá fruto, a primeira coisa que ele faz, ele tomou todas. Por quê? Não tinha Rivotril, não tinha quetiapina, não tinha fluoxetina, não tinha nada dessas coisas. Não tinha nenhum tipo de ansiolítico, não tinha remédio para depressão, para ansiedade. Então o que Noé fez? Vou tomar um mel. Simples assim. E aí? Vamos condenar ele? Você condena ele? Quem aqui atira a primeira pedra? Eu não tenho coragem. Por quê? Se eu fiquei com depressão porque eu perdi meu melhor amigo, perdi meu pastor também, né? E perdi outras pessoas também. Se eu já fiquei depressivo, agora imagina se tivesse perdido todos os meus amigos, meus colegas de trabalho, meus parentes, se eu tivesse perdido todo mundo. Meu Deus! Ele tomou um porre. E eu, nessa noite, estou aqui para defender Noé. Porque eu acho que no lugar dele, eu não sei não se eu não ia fazer o mesmo. E olha que eu nunca tive problema com álcool. Mas eu não duvido que eu ia fazer o mesmo. Por quê? Porque, sei lá, tomar alguma coisa para ver se eu acalmo. Só que tem um detalhe. Versículo 22. Vamos lá, Lucas. Quando o filho dele, mais novo, Cão, percebeu, que diz a Bíblia que Noé bebeu e ficou pelado com a mão no bolso, né? Ficou nu. E aí quando o filho mais novo chegou e viu que o pai estava nu, ele fez assim: silêncio, não conta para todo mundo, não conta para ninguém que o pai está pelado. O pai estava com depressão porque perdeu todos os seus amigos na arca, no dilúvio.
E ele foi lá, tomou uma cachaça, não conta para ninguém. Silêncio. Foi assim que Cão fez? Cão, irmãos, saiu fofocando. Cão, ó, linguarudo, bocudo. Ó, soube da última lá, ó, irmãozinho caiu em adultério. Ó, soube da última lá, ó, irmãozinho lá, ó, caiu em pecado, hein? Ó, tá sabendo? Tá sabendo da última agora? Ó, fulano, ó, caiu. Assim que Cão fez. Só que Cão não fez isso com qualquer um, não. Cão fez isso com o próprio pai. O que a Bíblia fala sobre pai e mãe? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe é mandamento. E eu pergunto, Cão honrou o pai? E assim acontece hoje com a igreja. Toda semana na internet vem uma notícia que alguém caiu em pecado. Toda semana, cantor gospel caiu em pecado. Pastor não sei aonde caiu em pecado. Apóstolo não sei aonde caiu. Fulano de tal caiu. Toda semana, só entrar na internet, tem alguém que caiu. E aí como é que os crentes fazem? Bota no versículo 23, Lucas. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-no sobre os próprios ombros e andando de costas para não verem a nudez do pai, que Sem e Jafé fizeram? Cobriram, esconderam, encobertaram a vergonha do pai. E é assim que os crentes fazem. É assim que a gente faz quando a gente fica sabendo que algum irmãozinho caiu, que a irmãzinha caiu. É assim que a gente faz. Quando a gente fica sabendo que o pastor pecou, que a pastora errou, que o líder da célula pecou, é assim que a gente faz. Infelizmente, a maioria não faz. A maioria não consegue entender que todo mundo está sujeito ao erro. Pastor, você está incentivando agora a abafar o pecado? Não estou incentivando. Só que, quem lembra daquela frase? Roupa suja se lava em casa. Quem já ouviu falar? Esse é o padrão de Deus. Se eu estou sabendo que a irmã Michela falhou, que a dona Maria falhou, eu sou irmão na fé delas. Que eu, como cristão, irmão na fé, irmão, a Bíblia diz que nós somos irmãos, o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz, quando teu irmão pecar, vá entre ele e você só. É o que Jesus falou. Então, se a minha irmã pecou, se o meu pastor pecou, se o meu discípulo pecou, o líder da célula pecou, o colega de trabalho pecou, é meu irmão na fé, eu vou só, olho no olho, tete a tete. Irmãozinho, pastor, você percebeu que você fez uma baianada? Irmão, você percebeu que você fez uma coisa que está errado? Que Deus não aprova? Porque vai que a pessoa não está percebendo, vai que ela está temporariamente numa depressão, como não é, e quando a gente está doente, a gente não enxerga as coisas. Tem até uma música da pastora Ana Paula Valadão, né? Você dê esperança, né? A letra da música diz, né? Quando as feridas do meu coração não querem sarar e me atrapalham a visão, tuas promessas são tão grandes. Então, quando o nosso coração está ferido, a gente fica meio cego. A gente não enxerga direito, espiritualmente falando. Então, aquilo que todo mundo sabe que é pecado, quando a gente está ferido emocionalmente, a gente não enxerga. E de repente você vai lá e faz uma coisa que não deveria ter feito. Mas quando você está espiritualmente doente, você infelizmente faz. E aí, o nosso papel é jogar pedra? Como aquelas pessoas que pegaram aquela mulher em flagrante adultério e já foram tudo com pedra na mão para atacar, mas antes de tacar a pedra, não pensaram assim, primeiro, o Jesus de Nazaré está aqui na área, vamos perguntar para ele qual que é a opinião dele, né? Se ele dá aqui um texto da lei aqui para a gente poder começar a execução. Não sabiam eles que Jesus é o Rei da Misericórdia. É Jesus, escrevendo na areia, né, disse o seguinte, né? Se tiver alguém aqui que não tiver nenhum pecado, né, fique à vontade, seja o primeiro a tacar a pedra. Né? Fique à vontade.
né? Você pode ser o primeiro. Alguém aqui quer ser o primeiro? Né? Você que gosta de ser o primeiro nas coisas, seja você então o primeiro. O que a Bíblia diz? Que todos foram saindo um a um. E Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, amados, não há um justo sequer, diz a Bíblia. Nenhum de nós, por mais que alguém tenha pecado, pode ser adultério, pode ser roubo, pode ser estupro, pode ser assassinato à mão armada, pode ser o que for. Eu não tenho direito de sair por aí falando mal de ninguém. Eu não sou juiz. Eu já contei, eu acho que aqui, que nós estávamos trabalhando no encontro face a face com Deus. Eu estava trabalhando na intercessão e o Espírito Santo falou para mim: ó, tem uma pessoa lá dentro que ele é um assassino, já matou algumas vidas, ele está lá dentro. E o que Deus mandou fazer? Bota todo mundo a orar por ele. Nós estamos ali para orar. Cada vida é importante para Deus. Pode ser assassino, pode ser bandido, pode ser estuprador, pode ser fornicador, pode ser o que for. Eu sirvo um Deus que recupera gente quebrada. Eu creio num Deus que recupera bandido, recupera assassino, recupera adúltero, recupera tudo, porque Ele é o Deus da restauração. E nós estamos aqui na igreja restaurando o amor. Nós cremos em restauração. Nós acreditamos em restauração do ser humano. E Jafé também acreditava na restauração do pai. Por isso eles pegaram um cobertor e cobriram a vergonha. Então, amados, pecado se confronta olho no olho. De irmão é olho no olho, é no particular. Ninguém precisa saber. Eu não tenho que expor meu irmão. Por causa da atitude de Cão, o próprio pai, no versículo 25, ele disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos, ou servo de servos. Por causa da atitude do filho mais jovem, que falou mal do pai, que fez fofoca do pai, o próprio pai amaldiçoou e disse: agora você vai ser escravo dos teus irmãos. E para alguém aqui não sabia, estudiosos da Bíblia acreditam que Sem e Jafé colonizaram duas partes da Europa, e Cão, porque todos nós aqui, sem nenhuma exceção, ou nós somos descendentes de Cão, ou nós somos descendentes de Sem, ou de Jafé. Por quê? Porque a terra foi toda destruída, Noé teve 3 filhos, e toda a terra foi povoada por aqueles 3 filhos, ok? Então, nós que estamos aqui, todos nós aqui, ou nós somos descendentes de Cão, ou de Sem, ou de Jafé. Alguém aqui já tinha parado para pensar sobre isso? E Sem e Jafé colonizaram parte da Europa. Eu, por exemplo, sou descendente de italiano. Então, a Itália provavelmente foi colonizada ou por Sem ou por Jafé. Então, eu aqui sou descendente italiano, eu tenho certeza que eu vim ou de Sem ou de Jafé. Nada contra Cão, né? Mas os historiadores acreditam que Canaã, Cão, ele colonizou a África e toda aquela região da África. Então, pode-se explicar toda essa miséria e pobreza que existe na região da África a consequência da palavra de um pai. Maldito seja você, meu filho. Toda a descendência de Canaã, historiadores e teólogos acreditam que Canaã povoou a África. E quem aqui já parou para ver, a África é um dos lugares mais pobres e miseráveis do mundo. Porque, possivelmente, o poder da palavra de um pai. Um pai chegar para um filho: meu filho, você não presta, você nasceu para ser derrotado, você nunca vai dar nada, você é um miserável, você é um carco, você é uma prostituta, você é uma vagabunda, minha filha. Quando um pai, uma mãe libera esse tipo de palavra: meu filho maldito, palavras têm poder. A nossa boca não pode sair fonte amarga. A nossa boca tem que ser usada para profetizar
bênção. Quantos personagens bíblicos liberaram palavras de bênçãos sobre seus filhos? Quando um pai usa a boca para abençoar o filho, eu vou dar um exemplo. Coloca para nós ali Gênesis 49, versículo 8. Gênesis 49, versículo 8. Olha só, aqui é Jacó abençoando seus filhos. Jacó teve 12 filhos e ele orou por todos os 12 filhos. A gente vai ver aqui bem rapidinho, que a gente já está encerrando. Olha o que ele falou para um filho dele chamado Judá. Judá, teus irmãos o louvarão. Tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Judá é como um leão jovem, quando ataca e mata a sua presa. Como um grande leão, se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Quem aqui já ouviu falar que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá? Olha o que Jacó liberou de palavras sobre Judá. Jesus é da descendência de Judá. E o que o pai falou para o filho? Filho, você será como um leão jovem, que quando ataca e mata a sua presa, como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? E eu pergunto, quem tem coragem de lutar contra o leão da tribo de Judá? Quem tem coragem de se opor ao leão da tribo de Judá? Quem tem coragem de enfrentar o leão da tribo de Judá? O leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré, hoje ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha o poder da palavra de um pai. Olha o que o pai falou sobre José. Que o José é um personagem muito conhecido de todos nós, né? Olha só, versículo 22. Versículo 22, 49 e 22. Lucas 49, 22. José é uma frondosa árvore, frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras. Uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avançam por sobre o muro. 23. Com rancor, inimigos o atacaram e com violência o perseguiram com seus arcos e flechas. Até aqui. Olha. José foi vendido pelos próprios irmãos. Com violência o perseguiram e com seus arcos e flechas. José foi vendido pelos próprios irmãos. Foi rejeitado pelos próprios irmãos. Mas no versículo 22, olha ali o versículo 21. Filho, você será uma frondosa árvore frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras, uma grande árvore que dá muitos frutos. José, amados, se tornou o maior governador de toda a história do Egito. E através de José, toda a sua descendência foi conservada. E ele alimentou os seus próprios irmãos e família durante o período de escassez e fome. Olha o poder da palavra de um pai. Então, amados, que a partir de hoje nós venhamos definitivamente usar a nossa boca somente para abençoar. Olha o poder que Deus nos dá de poder chegar hoje à noite mesmo, antes de dormir, ou quando o seu filho estiver dormindo lá na sua cama, você que é pai, chegar na beirada da cama e abençoar o teu filho, tua filha que está dormindo. Você que já tem filho adulto, quando for fazer uma visita para o teu filho, chega para ele: meu filho, me perdoa pelas vezes que eu usei palavras, ou quando eu não usei palavras. Porque às vezes, mas agora eu vou confessar o meu pecado. Às vezes a gente tem dificuldade de usar as palavras. A gente gosta de receber um elogio, a gente gosta que as pessoas falam bem da gente, a gente gosta que as pessoas falam alguma palavra para botar a gente para cima, né? Mas como a gente tem dificuldade de usar as palavras? Sempre tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que é bom de elogiar, né? Glórias a Deus por esse dom, mas nem todos têm esse dom. Meu pai, que é uma bênção, né? Foi criado na roça, perdeu o pai e a mãe muito cedo,
foi praticamente criado pela madrinha, pela irmã, que é minha madrinha, a tia Marina, né? Então, eu nunca cobrei nada do meu pai, né? Eu nunca cobrei e nunca vou cobrar. Por quê? Porque ele não recebeu isso. E, geralmente, aquilo que a gente não recebe, a gente tem dificuldade de dar. Mas hoje, através de Jesus Cristo, todos nós estamos sendo restaurados. Todos nós. E Deus espera que agora todos nós, como filhos e como pai, porque os filhos também precisam honrar seus pais. Os filhos também precisam liberar palavras de bênção na vida dos pais. Então que Deus nessa noite, amados, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e nos leve a um arrependimento. Que nós, filhos, possamos pedir perdão aos nossos pais pelas vezes que não usamos as palavras de bênção que nós deveríamos usar. E que nós, pais, possamos pedir perdão aos nossos filhos e que nós venhamos usar a nossa boca para liberar a palavra de bênção sobre os nossos filhos. Nós não precisamos fazer igual ao Noé. Nós não precisamos amaldiçoar um filho, mesmo porque o filho pecou. Cão errou, errou. Cão não deveria fazer fofoca do pai. Fofoca a gente não deve fazer de ninguém. A fofoca, ela é condenada pela Bíblia. E principalmente aquele que semeia contenda entre os irmãos. A Bíblia diz que esse é considerado um dos piores de todos os pecados na Bíblia. Aquele que faz, que semeia contenda entre os irmãos. A Bíblia diz em Provérbios que isso é abominável aos olhos de Deus. Então, nós não devemos fazer de ninguém. Mas, o que se faz quando um filho ou quando alguém usa a boca da maneira errada? Ainda assim, Deus espera que a gente perdoe e abençoe. Nunca amaldiçoar. Eu preguei uma vez há muito tempo atrás. Nós fomos criados para abençoar. Deus falou para Abraão: aqueles que você abençoar, serão abençoados. Aqueles que você amaldiçoar. Por isso que ninguém pode amaldiçoar Israel. Por isso que ninguém pode se levantar contra a nação de Israel. Coitado de qualquer líder ou nação que se opor ou se levantar contra Israel. Israel é a nação escolhida. Israel é a terra do grande rei. Então, a Bíblia diz no Salmo que se apegue a minha língua ao paladar, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, a preferida. Que a nossa língua se apegue ao paladar, se a gente esquecer de Jerusalém. Se nós nos esquecermos de Israel. Então nós não podemos nos esquecer de Israel. Nós fomos criados para abençoar. Só abençoar. Amém? Vamos ficar de pé? Nesse momento a gente vai celebrar a ceia. Oi? Acabou aqui a pinta. Amém. Hoje era meu dia de pregar. Aí eu dei oportunidade para ele. Brincadeira. Aí nós combinamos, né, que ele ia ministrar hoje, né? Para honrar a presença de cada um que está aqui, que veio cear conosco, né? Faz muito tempo no meu coração que eu tinha, né, da gente poder cear a ceia espiritual, mas também cear física, né? Porque nós somos uma família. Amém? A palavra do Senhor, ele diz que o solitário pode habitar em família. Então, nós somos a família de Cristo e por sermos essa família, só conquistamos isso porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Quando Jesus ele morreu na cruz, ele nos ligou novamente, né, com Deus, né, que a cruz ela faz esse símbolo, né,
de nos ligar o homem com Deus, e aqui a lateral é de nos ligar o homem com o homem. Então Deus, como eu falei ali no louvor, Ele colocou Cristo como a cabeça e nós somos o corpo. Então Ele é aquele que dirige as nossas vidas. Amém? Então Cristo, Ele nos uniu novamente com Deus. Quando Ele morreu na cruz para nos salvar, Ele fez isso. Ele nos salvou do pecado, das maldições. A palavra do Senhor diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Ele nos comprou por um preço muito caro, que Ele entregou a própria vida. Nem eu nem você, por mais que nós fizéssemos boas obras, coisas boas, a gente conseguiria se salvar. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram afastados de Deus. Todos. Mas Jesus, quando Ele morreu na cruz, foi para isso. O sangue dele me purifica de todo o pecado. Na igreja católica, quando eu participei um ano só. Mas quando eu fui lá, eles falavam assim, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente repetia essas coisas, sabe? Então, realmente, Ele é o Cordeiro, aquele que foi morto para tirar o pecado do mundo. Nós ainda pecamos. Nós não queremos pecar, mas erramos. Nós queremos fazer o que é certo. E a ceia, quando Jesus ele se reuniu com os discípulos para ceiar, para comer, Ele falou o quê? Que era para nós fazermos isso em memória dele. Simbolizando que o pão e o vinho que a gente vai cear é o que Ele fez por nós. Ele entregou o corpo para ser moído, açoitado. Quem já viu Paixão de Cristo sabe o que Jesus passou, né? Que eu não consegui assistir o filme. De tanto que ver é diferente de falar. E era só um ator, mas eu não conseguia, eu fechei os olhos todas as vezes. Eu chorei muito de saber que Jesus, que era totalmente santo, puro, perfeito, Ele foi lá e comprou a minha salvação, a minha vida. Então eu tenho um dono a qual eu presto contas, porque um dia eu entreguei a minha vida para Ele. Ele me comprou com o seu sangue, por isso eu não mando mais no meu nariz. Eu deixo Deus mandar no meu nariz no que Ele quer que eu faça. E Jesus um dia chegou a família dele, tinha uma multidão de pessoas. Jesus estava ali falando com todo mundo, pregando. E lá no meio da multidão chegou Maria e os irmãos dele de sangue. E aí pegaram e falaram: Jesus, tua mãe está aí. Tua mãe. Jesus, teus irmãos estão aí. Vai lá falar com eles. E Jesus disse assim: a minha família é aqueles que fazem o que eu mando. A minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém? Então, se eu sou família de Cristo, eu faço o que o Senhor Jesus me mandar. Amém? Então, nós somos a família. E se você, porventura, não faz parte dessa família, entregue a sua vida para Jesus. E seja parte dessa família. Porque por mais que você tente se salvar, você não vai conseguir entrar nos céus. Existe só um jeito da gente entrar nos céus. É através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós. É através do sacrifício da cruz. Quem de nós conseguiria? Nenhum de nós. Por mais que a gente desse todos os nossos bens aos pobres, tivesse toda a ciência, todo o conhecimento, sem o sangue de Jesus, ninguém entra no céu. Então existe uma condição para entrar lá. E eu quero ir para o céu. É ser parte da família de Cristo. Entregar a minha vida para Jesus. Pedir para que Jesus entre no meu coração e faça ali morada. Para que Jesus ter esse entendimento de que Jesus pagou o preço dos meus pecados, porque eu realmente não posso pagar. E tudo que eu fizer para Jesus, agora para quem é igreja, tudo que eu e você fizermos ainda é muito pouco comparado ao que Jesus fez por nós na cruz.
Amém? Feche seus olhos. Entregue a sua vida agora aí no seu lugar. Peça perdão dos seus pecados. A palavra diz: examine-se o homem a si mesmo para depois cear. A gente não pode comer o pão e o vinho se a gente tiver mágoa de alguém, porque aí nós ficaremos doentes e vamos deixar as pessoas ao nosso redor doentes. Então, para que ninguém fique doente, se você tiver mágoa de alguém, peça perdão agora. Libere o perdão também se você tem mágoa de alguém. Peça perdão ao Senhor: Senhor, eu guardei mágoa, eu não quero ter essa mágoa. Senhor, eu libero perdão, eu não tenho vontade de perdoar, mas eu perdoo em nome de Jesus. Eu perdoo os meus ofensores, para que um dia, quando eu chegar no céu, eu também seja perdoado dos meus pecados. O Senhor possa olhar para mim e me perdoar. Entregue a sua vida, a sua família para Jesus, para que Ele possa mudar a sua história. Só Jesus transforma a água em vinho, só Jesus muda a história das pessoas. Só Jesus faz do pobre rico, da estéril mãe de filhos. Só Jesus faz milagres de cura verdadeiramente. Só Jesus liberta. Só Jesus é que nos leva para o céu. Entregue a sua vida agora. Fala aí do seu jeitinho, fale com o seu pensamento. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, a minha casa ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, a vida de cada um que está aqui nesse lugar, cada família, Senhor. E nós declaramos que somos a tua família, a família de Jesus. Não estamos mais sozinhos. Temos com quem contar, temos amigos, temos irmãos, porque o Senhor nos ligou novamente através da cruz, irmão com irmão. E hoje, Senhor, pode ser que os nossos familiares não nos amem, pode ser que os nossos familiares não nos cuidem, mas o Senhor nos deu uma nova família, que é a tua igreja. Obrigada, Senhor, porque eu tenho amigos aqui dentro dessa igreja para contar. Obrigada, Senhor, por cada vida que o Senhor elegeu para estar aqui essa noite. Eu peço, Pai, a tua bênção sobre cada lar, a tua transformação, a tua presença em cada lar, Senhor. Não mais gritaria, não mais ódio, não mais mágoa. Pai, que o Senhor vá purificando em nome de Jesus cada família aqui representada. Que o Senhor vá purificando, curando, sarando, restaurando, prosperando em cada área, Pai. Em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, nossos pecados. Se porventura entramos nesse lugar com mágoa de alguém, nós liberamos perdão agora, Senhor. Declaramos que essas pessoas são tuas e que o Senhor vai tratar com cada uma delas. Não somos nós que vamos cobrar nada. O Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Nós perdoamos, Senhor, e te pedimos perdão por cada vez que nós ofendemos alguém, nós magoamos alguém. Pai, que nós falhamos contigo, nos perdoa. Lava-nos com teu sangue essa noite. Purifica-nos, Senhor, com teu sangue. Nós queremos, Senhor, participar da tua mesa, comer o pão, beber o vinho, Senhor. Nós consagramos esses elementos ao Senhor e declaramos em nome de Jesus que somos a tua família, somos teus, Senhor. Em nome de Jesus. Aqui, aqui tem um negocinho que você abre para comer o pão. E depois tem para soltar, para tomar o vinho. Só que na hora que for puxar, para não derramar, amém? O pastor Cristiano vai entregar. Tenha vida eterna. Rude cruz se erigiu.
vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ó Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor. Obrigado pelo teu sangue que nos purifica de todo pecado, Senhor. O que seria de nós se não fosse o teu sangue, Senhor Jesus. Obrigado, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, por derramar todo o teu sangue ali na cruz. Nós damos a Ti a honra, a glória e o louvor, Senhor. Obrigado pelo alto preço que foi pago, para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu corpo que foi moído lá na cruz do Calvário e pelo sangue que foi derramado. Você pode nesse momento comer do pão e agradecer a Deus pelo alto preço pago. Semelhantemente, do mesmo modo, Jesus ele pegou o cálice e disse: este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de nós. Fazei isto em memória de mim. Toque o cálice do seu irmão e beba do cálice da nova aliança. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo alto preço pago, Senhor. Completa, Senhor, a grande obra que o Senhor começou nas nossas vidas, Pai. Faz de cada um de nós uma fonte de água doce, Pai. Ensina-nos a usar as nossas palavras, Pai, para abençoar. Ensina-nos a honrar os nossos irmãos, nossos pais, autoridades. Que nós venhamos agir como sem Jafé, Pai. Encobrir a vergonha dos nossos irmãos. A palavra Tua diz: sejam, pois, misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glórias a Jesus. Vou pedir para o Lucas colocar ali na tela ali os avisos da igreja. Estamos encerrando essa primeira parte, né? Se o Lucas vai conseguir colocar. Lucas. Irmãos, bem rápido os avisos da igreja vão ficar ali no telão, tá? Durante a galinhada, durante a ceia. Amanhã à noite, ali na casa do irmão Nunes, aquele moço de roxo que está lá atrás, lá, de Lilás, nossa célula de homens, amanhã a partir das 20 horas, eu coloquei o horário errado, 20 horas, tá? Quarta-feira, aqui na igreja, a escola de fundamentos da fé, para quem quer aprender sobre a Bíblia. Na sequência, a gente vai começar às 19h30, o pastor errou os dois horários, 19h30, escola de fundamentos, e às 21 horas nós vamos ter vigília aqui na igreja, tá? Então o pessoal que já está na escola de fundamentos, já fica para vigília. E quem quer participar com a gente da vigília, quarta-feira agora às 21 horas aqui na igreja, vigília. Dia 11/11 a gente vai ter uma macrocélula. Nós vamos juntar todas as células, célula de Tijucas, célula de homens, célula de São João Batista, todas as células aqui na igreja, Tijucas, Canelinha e São João, dia 11/11, que é sem essa quarta-feira agora, a outra sem essa terça-feira, a próxima terça-feira aqui na igreja. Dia 15/11,
nós estamos sendo convidados para participar de uma vigília ali na Igreja Batista Esperança. Pastor Gabriel, pastora Raquel, pastor Cristo e pastora Patrícia vão estar participando da vigília. A gente vai estar tocando lá e vamos estar pregando também lá. E dia 23/11, o dia da família. Dia 23/11 a gente está procurando um sítio aqui em Canelinha. A gente vai passar o dia inteiro juntos, é o dia da família. Então cada família vai levar um prato de comida, vão levar café, vão fazer uma carne, vão levar violão e vão passar um dia de diversão com toda a família. Dia 23/11 aqui em Canelinha. Também para todo mundo de Tijuca, São João e Canelinha. Tá bom? Os avisos vão ficar aí na tela. Depois vai ser colocado no grupo do ministério. Desde já, né, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Lembrando que a ceia hoje é de graça, né? É gratuito, ninguém paga nada. Todos estão convidados agora para a nossa caminhada, a primeira, né? De muitas. Já vai ser sendo servido ali. Cada uma família escolhe uma mesa. Amém? Deus abençoe a todos. Não vai embora.